Aí ela fez um convite para entrar em outro grupo. Por quê? Nesse grupo teve muitas resistências, como eu te disse. Aí ela reuniu pessoas em um outro grupo, mas ela queria pessoas que fossem até o final com ela, comprometidas mesmo. Ela explicou como seria. Isso eu estou falando antes dela dar os nomes das mulheres para a gente escolher. E naquele momento, ela falou uma mensagem aqui, ó, que eu vou falar para você. Ó, quando finalmente achei que tinha organizado, convidei 2 grupos que estavam separados a se juntarem e se conhecerem, e postei a seguinte mensagem: você está pronta para subir o primeiro degrau deste projeto? Para iniciar, precisamos nos movimentar e sair de onde estávamos para o lugar que Deus vai nos levar. Leste Leham. O caminho é clicar aqui abaixo, no link azul, entrar no grupo, um novo grupo. Estou esperando você do outro lado. E aí foi nesse momento que eu vi essa mensagem e eu entrei e falei, não, eu vou continuar. E entrei no outro grupo. Deixa eu explicar para vocês. O que é Leste Leham? Significa quando Deus chamou Abraão, né? Deus chamou Abraão para ele sair ali do meio da sua parentela, está escrito lá em Gênesis, para ir para a terra que Deus tinha prometido a ele, para ir para outro lugar, para ir para outra região. Ele não sabia onde seria, qual direção seria. Ele foi totalmente guiado por Deus. E aí Deus falou para ele ir, sair. Então, isso significa Leste Leham. Ele saiu de lá e foi para outro lugar. Assim foi, por isso que ela quis dizer isso para nós, para a gente sair daquele grupo e ir para outro grupo. E lá Deus ia dar a direção como ia continuar. E assim Deus deu a direção a ela e a gente foi seguindo essas direções e orando a Deus, porque eu também orei a Deus por esse propósito, pela live. Foram 3 meses de live, cada uma pegou a sua data, foi uma divulgação que teve. Ela sonhou com um shofar, né? Shofar é algo que existia no passado, que eles tocavam, né? Eu vou colocar aqui a imagem. E Deus deu esse sonho, que é desse como tá aqui, ó, que diz que ela sonhou com Deus colocando um leão andando no deserto, né, como tá aqui, e se aproximando cada vez mais enquanto ouvimos a voz de Deus através do som do shofar. Aí foi assim que foi o tema da abertura das lives, né? Ela colocou um leão e um shofar, com som, né, do shofar. Ficou muito bonito, uma pessoa ajudou ela. E assim a gente começou a divulgar as lives e uma ajudou a outra. Foi muito legal porque cada uma começou a seguir uma a outra nas redes sociais, divulgar a live. Eu não divulguei só a minha live, eu divulguei a das amigas coautoras e elas também divulgaram a minha. E assim a gente foi. A Cris teve seus momentos de dúvida quando as mulheres começaram a desistir, ela achou que não ia dar certo, mas enfim conseguiu fazer as 24 lives em 3 meses. Foi bastante tempo, mas conseguimos. Eu fiz essa live. Esse projeto, no início, ela comentou que ela queria fazer um livro daquilo, daquelas lives, né? Só que naquele momento que ela falou isso, pelo menos eu não fiz nessa intenção, eu nem sabia que ia sair mesmo esse livro, né? Ela comentou que era um projeto para depois da live, né? Ou ela comentou, o projeto inicial era a live e o projeto depois da live seria pegar cada live e fazer e criar
capítulos de um livro e cada mulher iria participar, né? Sua live ia virar o capítulo de um livro. E é como eu te falei, eu confesso que eu não fiz para isso, né? Eu fiz a live na intenção realmente de ministrar. Fiquei muito honrada pelo convite, nunca tinha feito uma live, como ela disse aqui, que algumas era a primeira live dela, assim foi eu também. A minha primeira live foi com ela, né, no Instagram, na outra, né? A primeira live foi com ela na outra rede social e assim nós terminamos, cada uma, quando terminou, ficamos muito felizes, né? Terminou o ano de 2020, ainda continuou a pandemia um pouco já em 2021, mas foi finalizando, né? Só que o projeto do livro, eu, particularmente, pensei que não ia ter. Eu falei assim, nossa, eu creio que o projeto só foi as lives mesmo. Porque depois disso, mais nada aconteceu. Nós continuamos lá no grupo, mas não houve mais comentário. Aí, nesse momento, a Cris comenta o porquê aconteceu isso, né? Porque foi um período de 3 anos para sair esse livro, depois a live. Né? E foi um momento que para ela foi um momento de preparação, porque ela já era escritora, ela tinha 2 livros, né? E ela era ghostwriter, pessoas que escrevem um livro para outras pessoas, né? E ela já tinha, naquele período pós-live, ela começou a fazer vários projetos de vários livros, de vários autores, e ali ela viu que foi uma preparação, primeiro para sair esse projeto, né? O projeto desse livro, ela queria inicialmente como uma coletânea. Aliás, é uma coletânea, mas esse é o primeiro livro da coletânea, né? Antes desse, ela fez outros livros com outras mulheres, mas não da Bíblia. Da Bíblia, Mulheres da Bíblia foi o primeiro. O outro livro que ela fez com outras mulheres é outro tema, e da Bíblia esse foi o primeiro. Inicialmente, ela convidou as 24 mulheres para participar do livro, né, depois dos 3 anos lá. Só que nem todas conseguiram participar, cada uma por suas questões pessoais, né? Para mim foi uma alegria saber que ia se tornar um livro. Eu achei que eu não iria entrar nesse projeto, mas financeiramente consegui entrar e conseguimos fazer, né? Cada coautora escreveu seu próprio capítulo, transcreveu, né, o vídeo que tinha feito de 3 anos atrás para o papel, e assim nós desenvolvemos o capítulo junto com a Cris, porque ela fez as lives com a gente, então tinha a parte dela também, e ela nos ajudou nesse projeto. Nós transcrevemos e ela em proposta com a editora, conseguiu fazer. Na verdade, né, ela conseguiu, nesse período aí de 3 anos, abrir a própria editora dela. Em parceria com a gráfica, conseguimos fazer esse livro. Então, assim que começa esse livro, a introdução desse livro. É um projeto muito legal, o primeiro projeto de livro que eu participei. Eu já escrevo em um blog, né? Desde 2015 eu escrevo, né? Ali eu coloco reflexões de encorajamento, né? Sobre livros. Mas o que eu quero falar sobre sobre este livro aqui, é uma coisa que está aqui no final, sobre as histórias dessas mulheres. Olha, preste atenção naquilo que você lê neste livro, que aquilo que te incomodar tem relação direta com o que você foi chamada para curar. Primeiro em você e depois em outras mulheres
que você tenha muita prosperidade por causa dessa experiência. As histórias dessas mulheres bíblicas que você vai ler são cíclicas, porque de alguma forma você vai sentir na mesma situação que elas, independentemente da época que viveram, porque as histórias conectam pessoas e nos fazem ver na outra coisas que escondemos em nós, ou porque não gostamos, ou porque há algo que precisamos reforçar em nós para encontrar solução para as nossas necessidades, dúvidas, problemas, traumas e dores, crenças e incertezas. Então, que este livro venha falar muito ao seu coração. Assim eu finalizo, e com aquelas perguntas que eu fiz lá no início. De onde você veio, para onde você vai, qual a sua verdadeira identidade, o que você veio fazer aqui e qual o seu propósito de vida, que você saiba as respostas e que esse livro aqui ajude a você a encontrar, se você não tem certeza. Eu creio que vai iluminar muito o seu entendimento e você vai compreender que essas histórias são verdadeiras. Então, se você quiser adquirir esse livro, tem um link abaixo, mas eu estou fazendo esse vídeo não simplesmente para que você adquira esse livro, mas porque são histórias verdadeiras, histórias que falou ao meu coração e vai falar com o seu. E eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre a história de, vamos lá, Agar, a primeira mulher, a segunda, aliás, que a primeira foi a Maria, que eu falei no último capítulo, Maria, Mãe de Jesus, e aqui vai ser a Agar, escrito pela querida coautora Maria Raposo. Então, algumas dessas mulheres, uma curiosidade que eu vou contar para vocês. O lançamento desse livro foi em outubro de 2024. Foi na Expo Cristã, no Rio de Janeiro. E foi uma experiência maravilhosa participar desse lançamento. E a Cris, ela conseguiu um stand, ela se uniu com a autora de todos os livros, né? E conseguiu um stand dentro da Expo Cristã para anunciar os nossos livros, não só os meus, não só o meu, né, que eu escrevi aqui, mas dos outros escritores que fez com ela. E assim, ali a gente participou, eu pude participar, foi um dia só que eu participei, mas foi muito bom, foi maravilhoso participar daquele momento de lançamento do livro. Então, foi lançado em 2024 na Expo Cristã, no Rio de Janeiro. Então, de lá para cá, eu ainda não tinha feito aqui para o YouTube vídeo nenhum sobre esse livro. Eu estava lendo aos poucos, mas eu fiz algumas divulgações na outra rede social, mas eu falei, não, eu preciso contar, né, essas histórias, pelo menos de forma resumida, no meu canal do YouTube, contar as histórias de cada mulher. Então, aqui está, vão ser 12 vídeos, né? Um já fez, esse segundo só foi apenas da introdução, e o próximo vídeo vai ser da segunda mulher do livro que eu vou contar para vocês, que é a história de Agar, com o título Rejeitada, mas não abandonada. E assim fico com esse vídeo. Espero que você tenha gostado da história de como foi esse livro. E se você quiser escrever, sabe que você pode também. Muitas dessas coautoras não sabiam, não tinham escrito nada, mas elas conseguiram. E assim, se você também tem vontade de escrever ou um livro próprio, ou participar de um livro como coautora, não desista. Eu sempre quis ainda quero fazer um livro só
meu, mas eu iniciei assim, fazendo como coautora, e foi maravilhoso. Se você tem essa vontade, esse sonho, não desista, creia que você vai conseguir e fique aberta às oportunidades que aparecer. Apareceu essa oportunidade, eu fiquei aberta e consegui. Deus deu as condições e eu consegui. Deus capacita. Nunca duvide da sua capacidade. Você tem capacidade para realizar coisas extraordinárias, como essas mulheres extraordinárias. Tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Acompanhe comigo. Tchau!